Depois de muita pressão social e até de opiniões contrárias, o Brasil está tirando do papel a Comissão da Verdade, um grupo de trabalho que tem como principal desafio esclarecer o que realmente aconteceu na época da ditadura. A esperança é que essa iniciativa traga respostas para casos como o que você vê agora na reportagem de Érica Rezende. Perdoe a cara amarrada, perdoe a falta de ar, os dias eram assim. O filme relembra os horrores cometidos durante a ditadura militar, quando centenas de pessoas morreram ou desapareceram sem deixar pistas. Quem conta as histórias viveu de perto todo o drama daquele período. Os relatos são de filhos dos desaparecidos políticos. E até hoje, assim, eu sonho com guerra, eu tenho essa coisa da guerra na minha cabeça. Eu passei a vida inteira sem conseguir falar disso, não só por causa do assassinato, mas por causa da clandestinidade também. Estranha, não era só fazer um filme. Essa foi a maneira que Marta Nering, uma das diretoras do documentário, encontrou para desabafar sobre a morte do pai. Eu lembro do meu pai pescando para mim, quando aquele elevador abriu. Para nós, que fizemos o 15 Filhos, esse documentário foi a descoberta de minha identidade, é motivo de grande alegria. Marta tinha apenas 6 anos quando perdeu o pai. Norberto Nering era militante de um grupo guerrilheiro que lutava para derrubar o regime militar. Em abril de 1970, o economista foi preso por agentes da Operação Bandeirantes e desapareceu. A versão apresentada pela polícia de que ele havia cometido suicídio nunca convenceu a família. Eu também passei a minha vida, a minha infância, com atestado de óbito que dizia que meu pai tinha se suicidado. Né? E isso é uma coisa esquisita, entendeu? Ainda mais sabendo que não era isso que tinha acontecido. O primeiro passo foi reconhecer que a ditadura, não é que ele morreu em independências policiais, há uma responsabilidade do Estado, né? E o segundo passo é o seguinte, então vamos mudar o óbito. Uma providência que só foi possível com a aprovação da Lei 9.140 de 1995. A norma deixa claro que o Estado deve reconhecer a responsabilidade pela morte de militantes políticos. Foi a partir desse entendimento que, em 2002, a família de Norberto conseguiu na Justiça a primeira vitória: o direito de alterar o atestado de óbito com a causa da morte. Cada etapa dessa reparação pública é importante. Né? A lei de 95 foi importante, que aceitou que meu pai foi assassinado e que permitiu que a gente tivesse um novo atestado de óbito. Isso eu tenho, meu orgulho esse atestado de óbito novo. Né? Não é mais um suicida, é um cara que foi assassinado. Uma das provas encontradas pela família e que foi usada durante o processo é esta caderneta. Uma espécie de diário onde o economista escreveu as últimas palavras antes de ser preso pelos agentes do Estado. Por favor, minha querida, não volte para o Brasil por um bom tempo. Fique aí na Europa. Não tenho certeza de que você receberá esta carta. Segundo este advogado, por um descuido dos policiais, a caderneta foi enterrada junto com o corpo de Norberto. Era uma forma clássica da ditadura matar uma pessoa e forjar circunstâncias. Né? Aqui foi forjado um suicídio em que desapareceu o corpo, em que o corpo só foi localizado pela família 90 dias depois, exatamente porque havia uma caderneta que acompanhou o corpo, certamente por descuido da polícia política. Ele acompanhou o corpo e havia o nome de Norberto, era uma carta dirigida à sua mulher e à sua filha. Eu não tive dúvida que ele que tinha escrito. Agora, por que ele escreveu aquela caderneta? Porque ele sabia que ele ia ser morto. 42 anos depois, a caderneta volta a ser lida. Só que desta vez aqui dentro dos tribunais. Num julgamento emocionante aqui no Tribunal Regional Federal em São Paulo, ela é considerada a prova importante no processo em que a família pede a reparação e a responsabilização do Estado pela morte de Norberto. Convencido que Norberto foi mesmo assassinado por agentes do Estado, o juiz determinou a reparação por danos morais. A família vai receber uma indenização de R$200 mil. Ainda que os agentes do Estado estivessem agindo sob o pálio da legalidade, sem dúvida ficou muito claro que houve um excesso dessas pessoas atuando em nome do Estado, não só pela condição
clandestina, digamos, da sua atuação, mas também pelo próprio evento, morte, em circunstâncias que não justificavam absolutamente isso. É um importantíssimo esforço que a Justiça Federal faz para recontar a história brasileira. A história brasileira oficial passa a ser a história que ocorreu e não a história que se quis contar para que crimes fossem escondidos. Os números não são precisos, mas a estimativa é que em todo o Brasil cerca de 350 pessoas tenham morrido vítimas dos abusos cometidos pelo regime militar. Histórias de angústia e sofrimento que ainda fazem parte da vida de muitas famílias. Para Marta e Lígia, mais do que uma reparação pública, a decisão da Justiça é uma prova de que sempre vale a pena lutar pela verdade. A busca da verdade, né, em geral, era super importante. Quer dizer, o meu empenho não foi só. Claro, o Norberto foi minha causa, né? Podia dizer, o homem da minha vida, certo? Agora, havia também outros, né? Amigas, companheiros, toda uma geração. A grande missão para os sobreviventes, para aqueles que sobreviveram, acho que a missão era relatar a verdade, certo? Era buscar a justiça. Quando a gente pensa em contar a história, a gente está pensando nos que estão vivos, nos que não viveram, nos que não sabem. Para esses é fundamental. Então, acho que essa é a grande mensagem de esperança para todas as lutas das injustiças.